Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante estratégico para as usinas quando a gente fala de produtividade e de manter uma boa colheita de cana aí. A gente vai falar do uso de maturadores e as estratégias para usar essa tecnologia da melhor forma possível. E para isso a gente está aqui com o Rodrigo Naime, que é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Yara, e a gente está aqui com o Carlos Azania, que é o pesquisador do IAC. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Bom, eu acho que esse assunto vai render bastante hoje e eu queria começar com o Carlos. Eu queria, antes da gente entrar especificamente no uso, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o ciclo de desenvolvimento da cana, né? Quando que ela começa a maturar? Como é que fisiologicamente a planta se desenvolve? Sim. Eu digo que a indicação ou recomendação de maturador é muito mais complexo do que necessariamente herbicida. E olha, né, como eu trabalho nas duas áreas, as pessoas acham herbicida complexo, mas o maturador é mais complexo, né? Porque o maturador, ele vai ser aplicado sobre um canavial adulto, né? Então, nós precisamos entender vários pontos, né, da fisiologia da planta para que a gente possa ser mais assertivo. Então, vamos lá, né? Um canavial, para ele receber, né, maturador, ele tem que ter no mínimo 10 ou mais meses de idade. Um canavial com menos de 10 meses de idade, ele não está fisiologicamente preparado para receber maturador. Por quê? Fisiologicamente dizendo, um canavial, à medida que ele vai amadurecendo, né, os seus tecidos, a partir dos 10 meses, a gente percebe-se, né, nas análises, há muita presença de uma enzima chamada invertase neutra, né? E essa invertase neutra, ela é uma enzima que ela é específica nas células dos tecidos já amadurecidos, né? Já desenvolvidos, melhor dizendo. Então, essa enzima é a responsável pelo armazenamento da sacarose nos vacúolos das células. Oposto, canaviais que têm menos de 10 meses têm uma presença maior de invertases ácidas, é um outro grupo de enzima. E qual é o papel da invertase ácida? É quebrar, hidrolisar a sacarose, que volta a ser glicose e frutose, ela não é armazenada. Então, quando eu aplico o maturador num canavial abaixo de 10 meses, certamente ele vai diminuir o ritmo de crescimento, né? Vai se produzir mais sacarose, porém, onde a sacarose será armazenada? Se no material, né, do como, ele é muito enriquecido ainda por invertases ácidas, que vão quebrar novamente em glicose e frutose. Oposto, se eu aplico o maturador num canavial com 10 ou mais meses, o crescimento é tolhido, né? Vai produzir mais sacarose, e essa sacarose, ao ser translocada para o colmo, efetivamente ela vai encontrar mais invertases neutras, e aí ocorrerá o acúmulo, né? Esse é o primeiro ponto, é a idade do canavial, né? Que o produtor ele precisa ficar muito atento. Mas além da idade do canavial, eu vou só colocar uma questão aqui. Questão de clima, né? Sim. Vamos lá. Tivemos seca, incêndio ano passado, e a gente ainda não sabe muito bem nos próximos meses como é que isso vai se desenvolver, mas isso também impacta Sim, nessa impacta questão muito, da né? decisão do uso, por exemplo? Exato, impacta muito. Por exemplo, eu estou frisando muito em termos de canavial com 10 meses. Mas se esse canavial ele passou por um período de seca, como você disse, né, pode ser que ele seja um canavial de 10 meses, porém ele está com 1,5 m. Então, esses colmos, eles não estão com os entrenós, né, alongados, estão com os entrenós curtos. Então, é um material que ele vai responder pouco. Por quê? Onde que vai armazenar? Se os entrenós estão curtos, eu não tenho, entre aspas, depósitos celulares para armazenar a sacarose. Então, o que nós dizemos, né? Um canavial com 10 meses fisiológicos, pode-se dizer, né? Cronológicos, melhor dizendo, mas que tenha uma altura de pelo menos, de colmo, de pelo menos 1,70 m, 1,80 m. Então, nós temos as duas questões, a fisiológica, né? E a cronológica.
Na cronologia é tempo, então é meses, 10, certo? Desde que com 10 meses ela tenha entre 1,70 m e 1,80 m de colmo. Não tem. Pode aplicar maturador? Pode, mas talvez a resposta vai ser menor. Esse começo da safra 25 e 26, a gente viu muitos canaviais atrasados aí. Sim. Atrasou também a aplicação de maturador? Sim. Se postergou? Não, você não tem exatamente como postergar, né? Porque é essa condição fisiológica. Porém, né, você tem uma janela de aplicação de maturador. Quando você vai aplicar um maturador, pensando em início de safra, a janela para o estado de São Paulo, Centro-Sul, né? Para você aplicar, ele inicia-se mais ou menos em 15 de fevereiro e se estende mais ou menos até agora, abril, finalzinho de abril. Principalmente anos que tem um pouco mais de chuva, como está acontecendo agora, né? Porque esse período do ano é um período que ainda se tem temperaturas, né, um pouco mais altas, e se tem umidade. Então, a temperatura e a umidade, obviamente, que favorece o crescimento. Se favorece o crescimento, a cana, obviamente, que ela vai crescer, né? Então, ela vai acumular sacarose para quê? Ela não acumula, ela está precisando quebrar a sacarose para o seu crescimento. E como que eu vou começar a safra agora no final de abril? Um ATR muito baixo. Aí entra o manejo do maturador para essa época do ano, que é o início de safra. Porém, os canaviais para essa época, eles precisam ter a idade cronológica e fenológica. É que se nós considerarmos assim o momento ideal, seria ideal se pudéssemos colher cana só em junho e julho. Sim. Porque tem baixas temperaturas, né, e baixa umidade. Então, a cana não está crescendo nesse momento e aí ela vai concentrar mais em vertase neutra, que o professor comentou. Seria o ideal. Mas imagine, eu teria que ter uma mega indústria para processar 100% dos canaviais em 2 meses. Seria inviável em termos de custo, né? Então, precisa expandir. Ele precisa começar a colher agora, em abril. Só que para começar a colher agora, ele tem uma janela, o professor colocou, para aplicar o maturador, né? Uma coisa que é interessante é que você não tem como postergar a aplicação do maturador, mas você tem diferentes maturadores, tem ferramentas, tem maturadores que podem ser aplicados mais próximos da colheita, porque eles têm, digamos, uma ação mais rápida, né, professor? Então, aí ele não precisa aplicar dia 15 de fevereiro, ele pode aplicar dia 1º de março. Ou dia 15 de março, para iniciar a colheita em abril. Então, esse tipo de manejo é possível. Entre as ferramentas existentes, disponíveis, ele pode escolher. Eu prefiro uma ferramenta com ação mais rápida, porque aí eu posso aplicar mais próximo da colheita. Ele não tem muito como postergar a colheita. A colheita precisa acontecer, precisa começar, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, né? O que o Leme está falando faz todo sentido. Então, tem algumas perguntas para deixar didático para o produtor, né? Então, ele fala assim, quando eu devo aplicar maturador, né? Quando? Em início de safra, certo? Com canas, como já expliquei, de 10 meses, mais em torno de 1,70 m, 80 m, que seja de comum mais, né? Esse aí é o quando, né? O que aplicar? Aí depende. Quando você vai colher? Se você vai colher até 30 dias, depois dessa aplicação, você tem um rol de produtos a ser aplicados. Se você vai colher depois de 30 dias, mais próximo dos 40, você tem outro rol de produto a ser aplicado. Né? Então, isso é muito importante que o produtor, ele conceitue. E o setor, ele é consciente disso? No uso de maturadores? Sim, o setor, ele entende a importância do maturador, mas não é, né? As usinas geralmente fazem, mas não é todo produtor que lança a mão do uso do maturador, né? Por quê? Tem produtor que também não tem uma área tão grande como usina, né? A usina mesmo que ela quisesse, como o Noemi colocou, né, colher cana em 2 meses, né? Então, ela tem que distribuir num tempo. Então, a safra começa final de abril, né, meados de abril, e ela se estende, às vezes, aí, quando mais tardar, novembro,
certo? Muitas em outubro já está terminando, então esse é o que é o período. A cana-de-açúcar, que agora, no comecinho de safra, ela está, né, com 10 ou 11 ou 12 meses, ela ainda está imatura, porque o clima favorece o crescimento, né? Mas se eu não aplicar um maturador e for colher essa cana em junho, em julho, o que vai acontecer? Agora, a partir de maio, pensando nesse ano, né? Certamente as chuvas diminuem, as temperaturas noturnas diminuem. Então, o ritmo de crescimento do canavial naturalmente vai diminuir. Então, em junho, em julho, agosto, nas regiões brasileiras onde se tem predominância de seca, né? Falta d'água, que é o período seco do ano, e temperaturas noturnas menores, a cana naturalmente ela vai amadurecer. Né? E mesmo que você aplique o maturador nessa época, nessas localidades, as respostas não serão tão interessantes. Mas, professor, não aplica maturador no meio do ano? Você até pode, se a sua região tiver chuvas. Então ela precisa de água. Precisa de água. Por isso que é período de águas que a gente aplica. Então, nós estamos conversando muito, né, de começo de safra, já expliquei o meio da safra, que não tem. O meio da safra, pode usar maturador? Pode, em regiões que, em junho, julho, tenha uma certa presença de chuva, né, que tem alguns estímulos, né, ou então uma área irrigada, por exemplo, certo? Seja com vinhaço, seja água propriamente dita, ou então aquela safra que vai entrar em novembro, quem sabe no comecinho de dezembro. A partir de outubro, a chuva retoma. E a chuva retomando, o crescimento também tende a retomar. Né? E aí o ATR, que foi acumulado nos meses mais secos do ano, ele tende a diminuir pela retomada de crescimento. É outra janela para aplicação de maturador. Só que, nesse caso, não para aumentar ou acelerar o processo de acúmulo. É para manter o açúcar que já está acumulado. Entendi. Então, essas seriam mais ou menos estratégias de manejo durante o ano aí. Isso. E aí você falou sobre os maturadores, né? Que você pode aplicar um que depende de quanto tempo você vai colher essa cana. Eu queria que você falasse um pouco sobre, então, esse manejo com o maturador, né? Como que o maturador atua na cana-de-açúcar? Você falou que às vezes é só para manter, às vezes é para acumular, ajudar o acúmulo. Queria que você contasse um pouquinho como que ele atua e desse dicas aí para o nosso telespectador sobre qual é a melhor forma de manejar, então, esse produto, né? Ao longo da safra. Sim. Bom, eu acho que assim, então já conversamos sobre as épocas de aplicação. Início de safra, meio de safra, final de safra, tá? Agora, no momento da aplicação, eu penso que o primeiro ponto que o produtor, a usina, ela tem que ter o conhecimento é na cauda do maturador. Os nossos maturadores, eles são maturadores de caráter químico ácido. Nós não temos uma diversidade grande de moléculas maturadores no mercado, tá? Nós temos poucos maturadores no mercado. E esses maturadores, eles têm um caráter químico ácido. Então, eu não posso colocar ele, né, numa cauda que seja muito básica, ou seja, muito alcalina. Eu posso estar causando uma ionização já na cauda e o produto não vai fazer efeito. Muitas vezes é importante, também sou favorável, colocar alguns produtos nutricionais junto ao maturador. Isso é possível de ser feito. Tá? Mas tem os produtos certos, os produtos corretos, né? Tem que ter uma assistência, um conhecimento, uma assessoria nesse sentido, ok? Porém, esses produtos, eles não podem alcalinizar demasiadamente a cauda, porque vai ficar incompatível com o maturador. Então, a ionização vai poder acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, né, para essa questão. E, de novo, o conhecimento físico-químico, né? O pKa, assim como o herbicida, no maturador também ele tem que estar presente. Outro ponto importante na formação da cauda, que alguns maturadores, alguns fabricantes, eles não recomendam que necessariamente a adição de um adjuvante ou de um óleo, né, mineral junto à cauda, certo? Porém, quando isso é feito, auxilia muito a absorção do maturador. Né? Exemplo, o próprio Hyper da Errara, que é um outro produto que eu trabalho há muitos anos, antes do seu lançamento comercial,
tá? A gente sabe que ele precisa, e é até recomendação da Errara, que se coloque o adjuvante junto, né? No caso da Errara, ela recomenda o próprio adjuvante dela, que é o Erraralgo. E precisa ser colocado. Por quê? Os maturadores, todos que estão no mercado, eles têm uma afinidade muito baixa com lipídio, ou seja, tem um caudábio muito baixo, né? E esses herbicidas, essas moléculas, elas têm dificuldade de serem absorvidas pelas folhas e chegar dentro da célula. O que o adjuvante faz? Algumas funções. A primeira função é envolver a molécula e dar a ela uma capacidade lipofílica, né, que a ajude a transpor, né, as barreiras da folha, chegar no tecido vegetal e literalmente atingir as primeiras células, né? É isso. Então, é como se ele servisse, entre aspas, como um sabão, sabe? Para que esse produto, rapidamente, ele chegue dentro do tecido vegetal, da planta, via folha, né? Depois que ele chegou dentro da célula, aí a translocação vai ocorrer de acordo, né, com ali as características do momento fisiológico da planta, certo? Então, é muito importante esses dois pontos. A cauda não ser muito alcalinizada e a cauda, né, conter esses adjuvantes. É fundamental. Quando o maturador, ele atinge dentro das células, rapidamente ele é translocado. Sobretudo que ele está sendo aplicado no início ou no final de safra, em períodos que se tem chuva. Havendo chuva, tem umidade no solo. Havendo umidade no solo, os estômatos da planta se abrem e se cria um fluxo de seiva, né? Seja xilema, né? E seja floema. E é isso que vai rapidamente levar o maturador para todos os pontos do tecido, né? E o maturador, tem um grupo de maturador que ele inibe a formação de aminoácidos, né? Então, ele inibe, por exemplo, a ALS, que é uma enzima, e, por sua vez, acarreta de não produzir por algum tempo os aminoácidos. Sem aminoácido, não tem como formar tecido novo. Por quê? Preciso do aminoácido para formar proteína e preciso da proteína para servir como função enzimática e proteínas estruturais para formar célula. Porque na parede celular, na membrana celular, ela é constituída de proteínas e lipídios. E cadê a proteína? É um efeito cascata. Então, ele tem um efeito muito rápido, né? Esses inibidores de ALS. O Hyper é um deles, certo? Então, a partir de 15 dias, você já observa resultado. Por quê? É subdose, né? Então, trava o crescimento da planta, e a planta não morre. Ela continua produzindo sacarose nas folhas. E essa sacarose, obviamente, ela não vai ser utilizada para crescimento, porque a planta está parada quimicamente. Né? E com isso, essa sacarose ela é acumulada, desde que a planta tenha 10 ou mais meses e em torno mais de 1,70 m, 1,80 m de colmo. Entende? Né? Aí você vai ter excelentes respostas. Né? Então, esse grupo, né, que o Hyper está sendo colocado, ele age dessa forma. Existe um outro grupo, assim, até quando que ele vai, né, agir? O auge da curva começa com 14 dias, né? Mas se a pessoa puder esperar até 21, ela vai ter mais ATR. Se essa pessoa conseguir esperar até em torno de 25, 28 dias, ela vai ter mais ATR. A partir daí, a partir desse momento, desses 28 dias, se parar a chuva, não vai ter mais efeito de Hyper, né? Dos inibidores de ALS. Mas se não tem chuva, a planta também não vai crescer. Então, o ATR demora, não cai, e se cair, demora. Tá. Oposto, a partir dos 28 dias, a chuva continuou. Aí o ATR ele começa, porque o produto não consegue mais segurar o crescimento. Aí ele começa a diminuir, entende? Mas essa que é a janela dos inibidores de ALS, tá? Onde o Hyper está inserido. Então, você tem que tomar muito cuidado com a logística de colheita do canavial que você aplicou. Com certeza. Sim, tem que estar super alinhado, o maturador junto com a colheita. Claro, com certeza. Né? Porque o produtor, é por isso que eu falo, quando aplicar, né? O que aplicar, e agora vem o quando colher. Se ele aplicou inibidor de ALS, ele sabe que ele tem 20, 28, máximo 30 dias para ele colher. Tá? Se
Porventura, ele não vai contar com isso, mas se ele percebe, nossa, deu 28 dias, mas não tem a menor previsão de chuva nos próximos 10, parabéns, você conseguiu um tempinho a mais, entendeu? Entendi. Mas ele tem que avaliar isso com o tempo. O outro grupo de maturador que tem no mercado, né, ele é um grupo também importante, bastante usado, mas ele tem um outro mecanismo de ação, né? Ele age em cima, ele inibe giberelinas. Ao inibir giberelina, é um hormônio de crescimento. Não inibe uma giberelina, um grupo, né, desses hormônios, onde também a planta ela para de crescer. Porém, o que acontece? Quando a planta ela recebe esse maturador, né, é rápido para parar a produção de giberelina. Porém, as giberelinas já produzidas, elas ainda estão no material. E elas vão ter um estoque de giberelina. E aí demora para dar a resposta. Então, a resposta é a partir dos 40 dias. Entre 40 e 50 dias. 45 seria o ideal. Para se esperar. Então, assim, o que aplicar? Depende. A famosa pergunta do agrônomo. Depende do quê? De quando você tem disposição para colher. Você vai colher até 30 dias? Você tem um grupo. Você vai colher próximo dos 40 ou mais, aí você tem outro grupo. Tá? Mas você diria que o uso do maturador, ele é essencial em toda condição, em qualquer situação de safra? Ou não necessariamente? Por exemplo, dependendo do clima, tem ano que precisa mais ou todo ano é interessante fazer uso de maturador? Geralmente, no início de safra, sempre precisa de maturador. É muito raro você ter um fevereiro, aconteceu já, em 2014 foi muito seco, né? Acontece, mas assim, uma vez a cada 15 anos, não é muito comum, né? Mas quando você tem um fevereiro, março, abril extremamente seco, não aplique maturador. Tá? Mas geralmente é o oposto, né? Eles têm um pouco de chuva, então você vai aplicar maturador. Hoje o uso de maturador gira em torno de 30% da área. Então, do total, vamos lá, 9 milhões, 8 milhões de hectares de cana, 1 milhão é plantio, né? Então, 8 milhões, em torno de 30%, que é colhido no início de safra, é a área potencial para uso de maturador. Pode acontecer de usar no meio e no final, como o professor comentou, com certeza pode. São momentos que são possibilidades. Agora, no início de safra, esses 30%, praticamente todos os anos se usa maturador. E aí eu queria, o professor Carlos falou um pouquinho sobre o grupo em que o Hyper está. E eu queria que você falasse um pouco, então, do Hyper, que é o produto da Yara, que vocês oferecem hoje aí como maturador para cana-de-açúcar. Eu queria que você contasse um pouquinho o diferencial desse produto dentro do portfólio aí da Yara pra gente. O Hyper é uma ferramenta, o professor explicou como ele funciona, então ele vai ter uma ação rápida. O grande benefício do uso dessa ferramenta é você poder esperar um pouco mais a cana crescer para daí fazer a aplicação. A gente poderia fazer uma analogia aqui com esse copo e essa jarra de água. Né? O meu objetivo, vamos considerar que essa jarra e esse copo são a cana-de-açúcar. É o como da cana que nós queremos que tenha 1,70 m, 1,80 m, que o professor comentou. Quanto mais a cana crescer, o como crescer, melhor, porque eu vou ter mais espaço para armazenar a sacarose. Isso hoje a gente usa a unidade de TCH, toneladas de cana por hectare. Quando eu preciso aplicar o maturador muito cedo, lá em fevereiro, assim, eu vou pegar uma parte do verão, que é o momento de crescimento principal da planta, e vou inibir o crescimento dela. Então, ela vai ficar como o tamanho dessa taça, um pouquinho menor. Aí, tudo bem, usou o maturador, então vai promover a maturação, o acúmulo de açúcar vai estar cheinho de açúcar, só que é menor. O ideal seria que essa cana crescesse como a jarra e também estivesse cheia. Então, essa é a proposta do Hyper. Eu aplicar um pouco mais perto da colheita, aí eu deixo ela crescer e ficar como a jarra, mais alta, maior. E mesmo assim, ele promove o acúmulo do açúcar, porque ele age mais rápido. E aí eu vou encher a jarra de açúcar. Então, nesse início de safra, é uma das ferramentas mais vantajosas. Mas quando a gente fala de manejo, né? Você comentou, você falou a palavra-chave. O grande desafio é a logística da usina para manejar a colheita. Ela não consegue colher a área inteira dela em 15 dias, ou em 30 dias, como é o momento ótimo. Então, é bom que ela tenha diferentes ferramentas. Uma ferramenta de ação mais rápida, ela pode abrir a safra.
E a outra ferramenta que demora mais, ela também aplica no mesmo momento, só que ela vai deixar para as canas que serão colhidas mais tardias. Então, o Hyper hoje é uma ferramenta muito importante, tem um acúmulo aí, um ganho de açúcar que varia, né? Varia, tem vários fatores, o professor comentou com bastante clareza os motivos da variação, mas de 6 até 10, 12 quilos de açúcar de ATR, né? A mais por tonelada de cana. Isso então, para o produtor é uma maravilha, né? Porque é dinheiro no bolso. Porque assim, a cana já está lá, ele já produziu. Para levar aquela cana rica ou aquela cana pobre em açúcar, o custo é igual para levar para a usina. Vai pôr no caminhão a mesma coisa. Então, se eu conseguir colocar mais açúcar, 6 quilos a mais por tonelada de cana, se ele estiver produzindo 100 toneladas de cana, né? Então, nós estamos falando de 600 quilos a mais de açúcar que ele está levando para a usina. Isso significa mais dinheiro no bolso, né? Diretamente, é líquido isso. Com certeza. E um complemento, né, a essa questão é o seguinte... A usina em si, ela, obviamente, que ela precisa, né, de canas mais ricas em ATR. Sim? O produtor, que é o fornecedor, muitas vezes, o contrato dele não é pago pelo ATR, é pago pelo TCH, né? Bem lembrado. É pago pelo TCH. Então, ele não vê necessidade, e até uma antítese para ele, aplicar um produto que vai travar o crescimento, vai produzir um pouco menos de TCH, vai impactar no bolso dele. Entendeu? Para levar uma cana mais rica para a usina. Mas aos poucos, né, nós estamos percebendo que os contratos de arrendamento, né, estão sendo remunerados por ATR. Então, o produtor que hoje é remunerado por TCH, vai chegar um momento em que essa remuneração vai passar a ser por ATR. Então, ele tem um tempo hábil, né, para ele se preparar, para ele se qualificar, para ele entender, para ele acompanhar como que se faz a aplicação, para que quando o contrato dele vença e for passar a ser pago por ATR, ele já tenha um domínio sobre como aplicar e manejar com os maturadores. Essa é uma grande questão, né? Se de fato ela inibe o crescimento da planta, impacta de certa forma no TCH, às vezes é uma preocupação do produtor, da usina, eu vou usar isso, será que vai impactar minha produção? Tem muito isso. E a variedade de cana ou a idade do canavial, mais uma vez, influencia também na questão do resultado do uso maturador? Sim, influencia. Tá? Nós não temos ainda catalogadas, né, todas as variedades e suas respostas a maturador. Né? Mas a gente sabe que algumas variedades, elas são sofríveis, né, para o uso do maturador. Você quer ver o grupo de variedades que hoje, né, não é genético, né, é seleção natural, porém, que elas têm uma certa tolerância seca, são materiais que têm se demonstrado com dificuldade a responder ao maturador. Por quê? Isso demorou para a gente entender, né? Bom, se a cana ela tem uma tolerância seca, geralmente ela vai ser plantada em regiões mais restritivas, né? Goiás, por exemplo, né? Ou até alguns pontos, né, no próprio estado de São Paulo, certo? Então, e a gente percebe nitidamente, né? A seca já está bem prolongada e essa cana ainda está verde. Ela está vegetando. Então, por algum motivo, ela tem uma genética que permita que, com menos água, ela consiga manter um ritmo de crescimento. Certo? Pois bem. Aí você vai e aplica maturador numa cana dessa. O maturador, ele vai tentar segurar o crescimento. Mas, você aplica um maturador. Ele vai tentar segurar. Porém, o pouco de água que ainda tem no solo é suficiente para manter o crescimento da cana. São duas correntes, o maturador tentando segurar e aquele pouquinho de água dando um mega estímulo para a planta continuar a crescer. O maturador não consegue dar conta. E ele não dá resultado. Né? Então, nós estamos hoje, né, desenvolvendo algumas pesquisas nesse sentido, né, para ver qual é o manejo que pode se ter com canas específicas desse grupo de cana que tolera mais a seca, né? Principalmente Goiás. Então, a gente tem alguns projetos que vão começar a ser instalados e hoje eu não tenho uma resposta, só tenho uma hipótese, né? Vamos ver se ela se confirma. Tá ok? Outro exemplo, né? Outras regiões, oposto, estamos falando de seca.
Outras regiões, por exemplo, Bahia, Nordeste, né? Onde você é perto do litoral, né? Onde você tem uma constante precipitação. Né? A gente conhece algumas usinas aí do Nordeste que ele tem... todo mês chove, não tem seca. Todo mês está chovendo. Né? Então, ele, além de ter um período crítico para florescimento muito grande, ele aplica o maturador e às vezes tem tanta chuva depois do maturador que a quantidade de maturador aplicada não foi suficiente para segurar, porque é 2 correntes. O maturador tentando segurar e o estímulo ambiental é muito maior, faz crescer. Então, calor, a chuva. Exato, ele não dá conta, entendeu? Ele não dá conta de segurar, digamos, esse crescimento. De novo, a gente está desenvolvendo alguns manejos específicos para regiões como essa. E duas aplicações não é descartado. Ah, interessante. Entende? E com a questão do florescimento da cana? É uma ferramenta também? Mas essa daí é uma ferramenta, mas é uma conversa também complexa, né? Entende? Porque assim, ó, a cana, no início, a Prestade de São Paulo, tá? Entre o dia 15 de fevereiro até dia 30 de abril, ocorrendo, certo? Chuva, ocorrendo temperaturas superiores a 18 graus, né? E o número de horas de luz é até maior do que 11 horas e 30, de escuro, melhor dizendo, a cana, principalmente a partir aí dos seus 8 meses de idade, ela tem propensão de florescer. Né? Então, você precisa, um outro manejo, com inibidor de florescimento. O maturador é para segurar o ritmo de crescimento e acumular sacarose. Tá. Simultâneo, na mesma época de começo de safra, você tem o segundo manejo, que é a inibição do florescimento. Tá? São 2 manejos bem diferentes. E vale lembrar que essa inibição de florescimento vai ser muito importante nas canas precoces, que são aquelas que a gente colhe no início de safra, quando forem colhidas mais tardiamente. Então, por causa da idade que elas precisam ter. Aí elas certamente vão florescer. Então, se não fez a inibição de florescimento, elas vão roubar açúcar. O florescimento rouba a produtividade. Rouba mesmo. E outro detalhe que eu vejo nas pesquisas, né, que desenvolveu, é bem fascinante o mundo da pesquisa, que você vai descobrindo as coisas, vai encaixando no manejo de uma forma bem, bem entusiasta, né? Os inibidores de florescimento hoje no mercado, eles são 2, na verdade, 2 ingredientes ativos apenas, tá? Com várias marcas comerciais, mas são 2 ingredientes ativos. Eles acabam atuando na inibição de etileno, certo? Na produção de etileno. É o composto. Então, produz etileno. O etileno, ele é um hormônio, tá? Já produzido naturalmente pela planta e é induzido, aumenta-se a produção de etileno. E qual é a função do etileno? Ele é de final de ciclo. E o etileno tem a função de amadurecer tecidos. Então, como a planta ela tem uma carga maior de etileno, ela, entre aspas, se fosse um ser vivo, ela está pensando, estou ficando velha, não vou florescer. Tá? E o efeito secundário do etileno é amadurecer tecido. E lembra que no tecido maduro, nós temos invertases neutras. Então, ao mesmo tempo que o inibidor, ele previne o florescimento, o inibidor, ele prepara a cana para posteriormente receber maturador, e o maturador dá um efeito melhor. Porque eu terei mais material, mais entre nós, entende? Já amadurecido, né? Com mais invertases neutras, com capacidade, então, de acumular sacarose que por lá chegar. E ao longo dos anos, o que vocês têm observado? Eu acho que o Rodrigo já falou um pouquinho, do ganho de ATR, né? Mas na última safra, 24, 25, a gente teve uma primeira vez no ano, na safra, que a gente teve uma reduçãozinha aí no ATR do Centro-Sul, né? A gente teve uma pequena redução aí no acumulado, no acumulado de safra. Isso é falta de uso de maturador, ou é outros tipos de manejo, ou é clima? Porque se o maturador, em tese, tem como trazer esse ATR, né? Eu queria entender um pouquinho como que vocês observam essa questão de ganhos mesmo de ATR reais. É o clima. Inclusive, o clima é muito determinante, tá? Eu vou falar, Nami, mas você complementa. Veja bem, para que o maturador atue, certo?
obviamente já explicamos que tem todo um ritmo de crescimento, né? E precisa ter o quê? A água no solo, né? Para água no solo, aquela história toda, abrir estômago, aumentar o fluxo de seiva e assim, né? Tanto o efeito do maturador como o acúmulo de sacarose, o transporte da sacarose é favorecido. Nós passamos por meses muito secos, extremamente secos o ano passado, teve a questão do incêndio, tudo mais, né? Então, essa temperatura extrema, ela por si só, ela desidrata as plantas. Teve cana que morreu. Uhum. Certo? E numa cana desidratada, ou seja, não tem água no solo. Então a cana, no interior da cana, tem mais água do que no solo. O fluxo pode ser até reverso. Então você acontece desidratação. E cadê a translocação dos produtos? Não acontece. Uhum. Né? Então, assim, a questão climática, né, o que acontece, né, com o canavial após a aplicação do maturador é muito importante. Né? Como o excesso de chuva estimula o crescimento, a falta de chuva desidrata o material, né? A cana em si, até ponto de às vezes, morrer a cana, como aconteceu. E, obviamente, que nessas situações, o nutriente, o maturador, o transporte de sacarose não vai acontecer. Então, esse ATR que você comenta, que foi menor, certamente está relacionado à condição ocorrida no meio do ano com aquele período extremamente seco. Tá? Você pode sempre observar, Natália, que são duas coisas inversas. No ano que eu tenho maior produtividade de TCH, eu tenho menor produtividade de ATR. E isso se inverte. Então, naquele ano que chove, que é super propício para a cana crescer e acumula massa, as usinas atrasam a colheita se posterga para novembro. Pode reparar que a média do ATR anual, a curva de ATR, ela vai ser menor. O ano mais seco, o ano que a cana não tinha condições de crescer, e aí, inclusive, a safra termina em outubro, porque já colheu tudo, não choveu quase. Nesse momento, a curva de ATR vai estar mais lá em cima. O maturador, ele é um pequeno ajuste. A curva sempre vai ser assim, de janeiro a dezembro, ela começa baixa e ela faz uma... Né? Ela vai subindo no meio do ano, nos meses ideais de junho e julho, e termina no final do ano baixa de novo. O maturador é um pequeno ajuste que a gente faz para começar a colheita, né, professor? Sim. Então, nós falamos assim, antecipar o pol, antecipar o momento da colheita com o maturador, porque eu preciso colher antes, não vai dar para atrasar essa colheita, então eu antecipo aplicando o maturador. E quando eu chego lá no final de safra, tá chovendo, eu não terminei de colher, então eu lanço mão da ferramenta de novo. Mas não é a única ferramenta, o maturador é uma das ferramentas para esse manejo. A outra ferramenta é o manejo varietal que o professor conta. Eu escolho variedades, por exemplo, as variedades precoces, elas têm um acúmulo já de ATR no início de safra um pouco maior do que uma variedade tardia. Então, esse também. Aí, junta as duas ferramentas, maturador mais manejo varietal. Olha bem para o clima e aí vai ter a melhor produtividade. E como é que vocês estão observando o produtor, a capacitação deles, né, com relação ao produtor, usina, né, com relação realmente ao uso correto dos maturadores? A gente está maduro nesse sentido? Eu, sendo bem sincero, todos os colegas, né, produtores, bem como de usinas, precisa procurar mais capacitação, porque o uso de maturador é algo que gera muita dúvida, né? Eu já tive esse ano mesmo, né, presente em algumas usinas, né, fazendo algumas consultorias pontuais, e a gente passou dias assim tensos conversando sobre maturação e com pessoas assim que entendem muito bem de maturador. Então as pessoas ainda havia muita dúvida. Então a gente se complementou muito naquele dia. E quais são as maiores dúvidas aí? Nossa, então são várias, né? São várias, né? São várias e assim, é muito localizado, né? Em função da especificidade de cada região. Sabe? Né? Quando aplicar, o momento, enfim, quando colher, né? São as principais. Brotação lateral. Eu aplico tal produto, brota muito, né? A brotação lateral
não é só o maturador que causa, né? Pode ser que ele cause alguma coisa de brotação lateral? Pode, tá? Mas a brotação lateral, ela é até genética, né? Então, por exemplo, se você aplica um hyper, né? O hyper a gente está falando, olha, até 28 dias, 25 dias, 28, quem sabe 30, você está colhendo, né? Então, vamos imaginar que aquela variedade, por algum motivo, ela foi estimulada pelo hyper a soltar brotos laterais. Que tamanho vai ter esse broto lateral em 20 ou 30 dias? Minúsculo. Minúsculo. Né? Isso não prejudicaria, por exemplo, a colheita de cana? Não, de forma alguma, né? Oposto, aí sim. Se a usina não colher até 30 dias, obviamente que com 40, né, o produto já não está fazendo mais efeito e esses brotos estarão maiores. Se a usina não colher com 45 dias, os brotos estarão maiores ainda. Aí vem o prejuízo. Mas na época certa, né, essa questão é totalmente sanável, né? Então, essas é o tipo de dúvida que corre, né? Então, assim, se eu puder deixar um recado, tá? Para as pessoas que precisam praticar um maturador, né? Precisa ter mais conversa, precisa ter mais conhecimento, né? Precisa entender um pouco mais a fisiologia da cana, né? Do clima, porque é muito complexa a recomendação de maturador. E eu vejo o mercado, ele tá bem carente nesse sentido. E as pessoas não têm tempo para correr atrás da qualificação. É verdade. Eu também sou bastante questionado sobre o uso do maturador. Eu creio que é uma situação bastante complexa, envolve muito fisiologia. Então, mesmo com todo o conhecimento, tem momentos que a gente se vê numa sinuca. Qual escolha fazer, né? Qualquer uma das duas vai ter alguma perda, mas qual vai ser o menor impacto? E um ponto que eu vejo que é muito importante, que tanto usinas como fornecedores, todos que forem lançar a mão do uso da ferramenta, eles precisam conhecer o canavial. O professor falou para a gente sobre a cronologia, né? E sobre a fisiologia, quer dizer, o tamanho da cana e a idade dela, 10 meses. Aí, nessas canas, nesse conhecimento, fazer uma análise tecnológica. Essa análise é o seguinte, ele coleta amostras no campo, que representam o talhão a ser aplicado e ser colhido depois, traz para a usina e faz uma análise mesmo. Quantifica quanto tem de ATR, qual é a pureza dessa cana, qual é o AR, né, o índice de açúcares redutores. E com base nessas informações, aí ele toma a decisão. Exato. Não é, professor? Exatamente. Acho que isso é um fator muito importante. Muitas vezes eu sou consultado. E aí, aplico nesse canavial ou não? Sim. Eu digo, posso ver a análise tecnológica? Ele diz, não, nós não temos. Aí é difícil tomar a decisão. Precisa fazer o exame primeiro. Quando a pessoa fala, nós não temos, né? Não é totalmente um empecilho, mas ele está dando um tiro do escuro. Né? Pode ser que aquele canavial ele seja apto a trazer uma boa resposta, como não. Então, a pré-análise, assim chamada, ela é o exame, como você colocou, né? Antes de tomar o remédio, você tem que saber qual é a doença, né? Qual é a doença, é mais ou menos isso, né? Então, você sabendo, sobretudo, sobre a pureza, a POL, pureza e a R, é fundamental, né? Quando o AR está muito próximo a 1, significa que eu tenho muita frutose e glicose. Então, a possibilidade do maturador trazer resposta é maior, né? Porque o que o maturador vai fazer? Ele vai parar, vai diminuir o ritmo de crescimento, essas frutoses e glicoses, elas vão se complexar em sacarose e vai ser armazenada uma vez, né, que não precisa ter muita glicose e frutose no sistema para alimentar, né, o crescimento, entende? Então, a pré-análise, ela é muito fundamental, né? Além do que a gente comentou. Então, vai se vendo como vai se tornando complexo, né? Você precisa saber a época, a idade cronológica, a idade fenológica, sabe? Você precisa conhecer como está a característica tecnológica, né? Mas nem todo mundo tem esses conhecimentos, né? Não estou falando que as pessoas não têm conhecimento porque eles não querem ter. Muitas vezes é o dia a dia, é corrido, né? E a fisiologia, ela exige que a gente pare um tempo, dedique, entenda, né? E ainda que a gente está falando assim, da fisiologia, para muitas pessoas que vão ouvir esse material, já é complexo, né? E se você vai ler e procurar as informações, para muita gente que não tem a afinidade com a fisiologia, ela é ainda mais complexa, né? Então, precisa de tempo
para que as ideias amadureçam, né? E aí isso é a qualificação, né? E a mistura... Agora eu vou falar de aplicação rapidamente, acho que é uma das minhas últimas perguntas, que é, esses produtos como o Hyper, por exemplo, a gente pode adicioná-los a outras aplicações, né? Porque a gente sabe que tem custo fazer aplicação, acho que vai por via aérea, né? Avião. Exato. Agora tá cheio de avião por aí, voando e aplicando. Isso tem um custo? Você consegue aplicar com outros produtos? Como que funciona a aplicação de maturador? Geralmente, é importante, né? Geralmente, né, o maturador, ele deve ser uma aplicação única, né, de maturador. No máximo, poderia colocar o adjuvante, que como já conversamos, e também algum nutriente, né? Nutrientes, junto com o maturador, ele não é uma pré-maturação, porque se eu já estou aplicando o maturador, não estou falando de pré, né? Ele é um complemento nutricional. Tem vários, né, produtos no mercado que são interessantes para isso e trazem respostas bastante interessantes, tá? O correto seria dessa forma. Tá ok? O que a gente vê bastante, o professor comentou o tema da pré-maturação, porque você lançar mão de alguns nutrientes, alguns micronutrientes que podem estar em falta na planta, pode contribuir com a maturação posterior. Só que não pode aplicar muito perto da colheita. A planta não vai ter tempo de assimilar isso. Então, por exemplo, tentando aproveitar uma aplicação, ele pode fazer em final de ano, né, novembro, dezembro, existem algumas aplicações de fungicidas em cana para controlar algumas doenças nas folhas. Ou então, alguma aplicação de broca, que é uma praga. Nesse momento, ele poderia associar o nutriente, né, que seria como pré-maturador. Agora, a aplicação do maturador, que é bem pertinho da colheita, o ideal é o maturador mais adjuvante. Só adjuvante. Se entrar o nutriente, seria um complemento nutricional, específico. É bem específico para o momento. A planta não vai ter muito tempo para aproveitar aquilo, né? É um ponto, né, que a gente precisa também, antes de terminar o assunto, deixar também claro para as pessoas a diferença de uma pré-maturação e de uma maturação, né? Então, na pré-maturação, é o que o Nami estava dizendo, são os produtos nutricionais que nós vamos aplicar em talvez 40, 60 ou até, né, mais tempo distante da colheita, certo? E aí sim, quando aproveita-se, né, outros inseticidas, enfim, fungicidas, etc., coloca-se esses nutrientes. A cana está no estágio muito vegetativo, estamos falando de dezembro, falando de janeiro, né, talvez final de novembro. A cana está bem vegetativa e essa cana ela vai responder muito bem, né, aos nutrientes que forem aplicados, certo? Então, ela tem tempo hábil, né, mais o clima favorável para ganhar TCH, ok? E isso dá para se fazer, às vezes com 90 dias, ou 60, ou 40 dias, né? Talvez 30, né? Mas junto do maturador, eu já não estou mais falando de pré-maturação, estou falando de complemento nutricional. Aí tem produtos específicos para esse momento. Tá? E a produtora e usina, enfim, o setor tem abrido, por conta de custos mesmo, né? Tem muito produto para comprar. Eles têm deixado para trás o uso de maturador ou não? A gente tem visto ao longo dos últimos anos o setor muito engajado em uso de maturadores. O que vocês têm observado? Eu vou colocar um ponto mais comercial e depois eu gostaria que o senhor comentasse tecnicamente, talvez, com certeza vai contribuir. Eu vejo assim, no início de safra, quando precisa de um maturador, eles não abrem mão, especialmente usinas, porque para a usina, ela sempre, o foco dela é a indústria, né? Ela precisa de ATR, né? O ATR é que vai produzir etanol e açúcar. Se não tiver ATR, peso de cana, fibra e água não produzem açúcar e etanol. Então, ela sempre vai usar no início de safra, ela não corta, ela inclusive... Não abre mão. Não abre mão. Ela considera um maturador como uma espécie de aplicação financeira. Porque você investe R$1 lá e a cada R$1 investido você retorna R$2 ou R$3. É um ótimo retorno. A taxa de retorno é muito interessante. Já o fornecedor de cana, ele fica com o pé atrás, porque ele fala, quanto eu vou perder, né? Quanto a minha cana vai ficar menor? Eu só recebo o TCH, a não ser que ele receba o ATR específico para ele. Quer dizer, aí nesse caso, sim, ele vai valorizar. Mas a usina não reduz. Ela não reduz a aplicação de maturador por essa razão.
Tá. Isso é o que eu tenho observado. Não, é verdadeiro. É bem isso mesmo. Tá, perfeito. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aí de mitos e verdades sobre a questão do uso de maturadores. Aí vocês, não sei se o Carlos quer responder. O Rodrigo, fique à vontade. Tá bom. Então, a primeira pergunta é, maturador diminui produtividade? Sim, o maturador geralmente ele diminui produtividade. Chega Tá? a reduzir em quanto aí? Então, a gente não tem assim necessariamente um percentual, né? Mas é por um curto espaço de tempo. Tá. Então, assim, olha, talvez ele reduza 2, 3 toneladas, né, por hectare, quem sabe, ok? Nossa, mas se eu transformar isso aí em 100, 200, 1.000 hectares, é um absurdo. De fato, é um absurdo. Então, vamos analisar o seguinte. Você aplicou um maturador, né? Deixou de produzir 2, 3 toneladas, que seja, tá? Vamos chutar o balde, 5 toneladas, bem difícil de acontecer, tá? Então, deixou de produzir 2,5 entre nós, né? Entre nós novos, digamos assim, certo? O que estaria representando, talvez, essa perda de TCH. Perfeito. Pois bem, quando você vai colher essa cana, né, que está não sobre efeito maturador, que tem, digamos, esses 2,5 entre nós a mais lá na ponta, e a outra com maturador que não tem, você tem uma diferença de TCH, óbvio, né? Quando você colhe aquela cana, né, que foi tratada com maturador, né, com menos 2,5 de etrenol, certo? E você vai levar para a indústria, você está levando uma cana bem rica em ATR. Então, quando você cruza esse ATR e aquele TCH, ele vai te dar um TH, entendeu? Oposto, quando você vai na outra cana que não recebeu o maturador e que tem lá os 2,5 entre nós a mais, digamos assim, que chutando o balde deu 5 toneladas por hectare, é um absurdo, né? A mais de TCH, certo? E você está levando para a indústria aquelas 5 supostamente tonelagem a mais por hectare que você está levando, que sacarose ela tem? Ela está no ponteiro, é tecido novo. Quantas viagens de caminhão estou levando para a usina a mais, em função de um TCH? É caixa d'água vazia. Não tem, entendeu? 5 toneladas por hectare. Multiplica aí por 100 hectares. É um absurdo em tonelada, né? Eu estou deixando de levar caixa d'água vazia, ou seja, cana, entendeu? Sem sacarose. Então, eu estou gastando com logística de transporte por uma cana que não tem enriquecimento. É bom para quem ganha em TCH, né? Mas para a indústria, não é bom. Se a gente fizer uma conta simples, se a gente fizer 100 toneladas de cana, numa cana que não usou maturador, são números hipotéticos, mas são com base na pesquisa, com base em muitos... Eu tenho mais de 60 trabalhos de Hyper nisso, né? Então, se a gente fizer essa conta hipotética, 100 toneladas de cana na área que não apliquei maturador e que produziu lá no início de safra 120 quilos de ATR por tonelada de cana, né? O ATR. Então, 100 vezes 120 vai dar 12.000 ou 12 toneladas de açúcar por hectare. Se a gente fizer a conta, vamos considerar que o maturador, se nós trabalharmos com o Hyper e trabalharmos com aquele tempo curto, vai dar em torno de 2 toneladas. Só vou trabalhar 98, não 100 mais, 98. Ele diminuiu a produtividade. Mas, em vez de levar 120, ele leva 130. Então, ele vai levar 12.740 quilos, ou 12,7 toneladas de açúcar. Ele vai levar 700 quilos de açúcar a mais. Aí, se você somar os 700 quilos de açúcar a mais por hectare, com o custo menor do transporte, porque eu levei menos coisa desinteressante para a usina. Aí tem um ganho menor. Então, sim, diminui produtividade, mas aumenta a rentabilidade. Perfeito. Segunda pergunta. Mito ou verdade? Já responderam talvez aqui no meio da nossa conversa. Pode usar em qualquer momento da safra? Não. Preferencialmente mito, então. É mito. É mito, Preferencialmente no início de safra, para antecipar o acúmulo. Isso. Ou final de safra para manter. Perfeito. Terceira pergunta. Salvo as regiões onde se chove bastante, né, no junho, julho, agosto. Ou com irrigação. Ou irrigação. Isso. Terceira pergunta. Usar maturador afeta a brotação da soqueira? Mito ou verdade? É mito.
O único que possa trazer algum problema, né, na brotação posterior da soqueira é o uso do glifosato. Tá? O glifosato ele tem registro para maturador e geralmente as pessoas aplicam na última colheita, né? Depois o canavial vai ser reformado, aí tudo bem. Porque se você for aplicar e no ano seguinte você espera o crescimento da cana, gradualmente ele é um inibidor forte, o glifosato, né? Também de aminoácidos. Então a cana, aí sim. Mas os outros maturadores do mercado são muito seletivos para isso. Perfeito. Mito ou verdade? Quando a gente compara todos os maturadores, é tudo igual? Não, é mito. É mito. São diferentes. E sabe que um maturador que tem ação mais lenta e um maturador que tem ação rápida, que nem o Hyper, eles não são concorrentes. Na verdade, o mercado precisa dos dois. Tá. Exato. É muito interessante isso. Perfeito. Última pergunta. Aplica só uma vez e o resultado aparece? Mito ou verdade? Não, é verdade. É verdade. Vez, né? Em 90% dos casos, se aplica maturador apenas uma vez. Uma vez. É. Perfeito. Bom, gente, eu acho que eu terminei. Eu ia só perguntar eu tive uma curiosidade sobre a questão da irrigação. A gente está vendo cada vez mais aí usinas investindo em irrigação, por exemplo, de gotejamento, que é uma irrigação que você tem ao longo do ano, aí você tem a cana irrigada durante um período grande de tempo. Nesse caso, como a gente maneja esse maturador? Sim, nas áreas irrigadas, tá? Obviamente vai ser irrigado quando não tem chuva, né? Uhum. Então, deduzindo aqui, chove naturalmente até final de abril. Maio já seca, né? Maio, junho, julho, aí passa a irrigar. Desde o ponto que passou a irrigar, essa cana ela continua vegetando. Então, tende a diminuir, naturalmente o ATR vai ser menor. Uhum. Aí sim, você pode manejar com maturador. Perfeito. Tá? Talvez alguns outros manejos para complementar, né? Como, por exemplo, algum pós-seca, né? Pré-seca, como se diz. Tem alguns produtos desses interessantes também no mercado, mas é um manejo diferenciado para essas áreas. Uhum. Perfeito. Se eu puder complementar, né, eu concordo plenamente com o professor, mas a irrigação hoje em cana, quando se dispõe dessa ferramenta, ela é excelente, mas ela é muito usada para preservar o canavial naqueles momentos que está muito estressante, muito seco, para não ter desidratação, né, não chegar no limite mínimo. Uhum. Sim. Não é usado, não é como numa cultura que você irriga constantemente, como a laranja e tal, não. Como hortaliça. Como hortaliça. A cana é num momento específico. Agora, ela pode propiciar a necessidade de maturador daí em todas as épocas. Ela pode propiciar. Entendi. Sobretudo se é uma variedade, né, de cana, um cultivar de cana, que ele já tem uma certa tolerância seca. Né? Então, entra naquela outra janela específica que ainda a gente, a pesquisa está tentando estudar. Perfeito. A gente queria agradecer, eu queria saber se vocês têm mais alguma mensagem para dar para o pessoal que está assistindo a gente. Professor. Bom, primeiro de tudo, agradecer, né? Agradecer o convite, certo? Da RPA News, agradecer o convite da Ihara, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, não é? E deixar aí como mensagem para eles, né? Perfeito. Se qualifiquem, né? Espero que esse áudio tenha sido suficiente para estimulá-los a procurar, né? Qualificação, entender mais sobre fisiologia, seus treinamentos e boa produtividade para todo mundo. Muita TR aí. Obrigada. Eu também agradeço muito a você, Natália, por esta oportunidade. É uma excelente oportunidade que o DaCanaCast está promovendo, é muito bacana. Nós estamos à disposição. O professor não comentou, mas ele tem um curso completo sobre fisiologia. É só hora de fazer a propaganda aí. É verdade. Então, vale a pena o pessoal acessar. Está no site, né? Sim, qual que é o site? Fala pra gente. O próprio site do IAC. Do IAC? Né? Isso, é só entrar em www.iac.com, a pessoa vai chegar no site do IAC e procura lá por eventos e, por sua vez, cursos, né? Aí vai encontrar os cursos do IAC. E lá tem 2. Tem o curso nosso de maturador, né? Chama Maturação e Maturadores. Metade do curso fala sobre a fisiologia e a outra metade fala sobre a técnica, né, da aplicação. E também tem um curso lá, o posicionamento de herbicidas, né? Olha que então, legal. São 2. A gente fica a dica aí. Exato.
é excelente, os cursos são excelentes, eu mesmo já fiz, todo mundo tem horror de fisiologia, mas você vai passar a gostar de fisiologia se assistir o curso do professor. Que legal. Com certeza vai contribuir. E vocês podem contar com a Ihara, né? O nosso objetivo com o maturador Hyper é contribuir para produzir mais ATR e maior rentabilidade. Com certeza, numa área que não se encaixar a ferramenta, nós vamos dizer que não se encaixa. Esse é o nosso objetivo. Contribuir para que a agricultura brasileira continue alimentando e movendo o mundo. Gente, muito obrigada. Rodrigo, obrigada. Carlos, muito obrigada. E eu agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Esse e outros você encontra no nosso canal do YouTube e no Spotify. Bom, e para ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!